Professor, primeiro, sua avaliação do desempenho da equipe hoje. A equipe teve duas oportunidades com o Paulo Sérgio, 2 chutes, mas, no geral, o senhor acredita que a equipe poderia ter saído um pouco mais para o ataque? A equipe ficou muito resistente na defesa e esperando muito do Náutico. O senhor veio por esse lado também? Não, eu acho que a nossa equipe já iniciou o jogo atacando, tinha uma primeira chance com o Paulo Sérgio, poucos minutos de jogo. O que aconteceu assim foi que nós tínhamos tomado as decisões ruins no último terço, a gente teve algumas situações para terminar a jogada, 3 contra 3, 4 contra 4, a gente tomou a decisão que não foi a correta, não terminando de correta. Mas eu acho que desde o momento a gente começou a competir para buscar a vitória, né? Tanto que essa chance que a gente falou foi bem clara e bem no início do jogo. É lógico que é a necessidade do Náutico, né? Vir de resultados ruins, apoio da torcida, a gente sabia que o Náutico ia se lançar, a gente tinha que ter os cuidados defensivos. Mas a nossa proposta desde o começo seria aqui para vencer o jogo. A vitória poderia nos dar a liderança da Série B e uma derrota para o em nono lugar, né? Então, o equilíbrio dessa competição. Então, acho que foi um jogo parelho. Acho que o Náutico usou um pouco mais a profundidade, a gente pecou por esse fator, usamos a profundidade, que é um jogo apoiado pela profundidade. O Náutico usou melhor essa bola nas costas de defesa e se aproveitou disso para fazer um gol. Próximo jogo contra o Grêmio, em casa, eu acho que é um jogo muito bom para voltar a vencer, um jogo grande. Como é que você imagina esse jogo para a equipe do Operário? Vencer um jogo contra o Grêmio dá muita moral, principalmente jogando em casa com a apoio da torcida. Sim, o que a gente tem, assim, o que a gente tem para o jogo em casa não é muito bom, mas posso ser positivo. Eu acho que a gente vai enfrentar um Grêmio que hoje a gente está jogando às 4 horas, o Grêmio já terminou de manhã descansado, jogou na quinta-feira, na tabela. Favorece muito bem nesse aspecto, mas a gente sabe que não dá para se atender todo mundo, não pode atender todo mundo. Então a gente sabe que eles estão um pouco mais descansados, mas a gente tem que contar com a coisa do nosso torcedor, né? Que o torcedor nos apoia, a gente sabe que essa derrota foi lida para todo mundo, para nós, estamos aqui, então nem se fala. As pessoas continuam acreditando e nos incentivando contra o Grêmio para a gente buscar os 3 pontos e voltar ao G4 da competição. Tem outro detalhe, nas próximas rodadas tem jogadores voltando também, né? Jogadores na transição, tem o Marcelo que pode ajudar, tem um elenco com mais opções também, que pode acabar facilitando também nas próximas rodadas. Sim, a gente tem alguns jogadores do DM, tivemos a saída de alguns atletas também, por questão contratual, e alguns jogadores estão no DM, que possivelmente, não sei se para o jogo do DM já vão estar aptos, mas o Sampaio com certeza a maioria já vai estar de volta. A gente tem a força máxima, tem todas as peças que a gente escolheu os melhores 11, né? Eu acho que a gente a derrota deles não passou por equipe que iniciou, passou assim, por questão de atitude. Acho que o Náutico talvez tenha jogado o jogo da vida, né? O nosso time jogou como se fosse mais um jogo, essa vez tem jogado todo o jogo como se fosse uma decisão. Acho que nesse aspecto, acho que o Náutico foi mais intenso nesse sentido de ser o jogo da vida, né? Jogar como se fosse o último jogo. Isso que tem que fazer na Série B. Série B é isso aí, todo jogo tem que jogar com uma decisão, tem que lutar para manter os bolas. Você vê que o número de faltas, nós temos mais faltas que a gente. Esse jogo a gente foi com 2-0, a gente fez quase o dobro de falta da Ponte Preta, a gente matou mais jogada, competiu mais. E é isso que a gente tem que levar de positivo no jogo da Ponte e negativo no jogo de hoje. Claudinei, a gente acompanhando aí o ataque do Operário Ferroviário, claro, uma construção ofensiva não tem apenas a ver com o trio de ataque, mas com o time como um todo. Claudinei, nos últimos, o trio de ataque iniciou o jogo, Felipe Garcia, Tomás e Paulo Sérgio, não marca os 3 há 7 jogos. E desses 7 jogos, em 6 deles, esse trio foi titular. Aqui você atribui, desses 6, inclusive 4 já com o seu comando, aqui você atribui, Claudinei, essa falta de eficiência no ataque na questão de fazer gols, colocar a bola para dentro. A gente sabe que algumas chances foram criadas, mas realmente os gols não estão saindo desse trio. Aqui você atribui essa situação e se você pudesse falar rapidamente também sobre a questão do Júnior Brandão, que entrou numa função que para nós era um pouco diferente do que a gente conhecia dele, né? Uma função mais de atacante de lado, de atacante de beirado. Mais uma vez, boa noite e obrigado por nos atender. Boa noite, Neto. Assim, a questão de quem não faz gol, a gente criou algumas chances com o Paulo hoje, né? Tivemos finalizações com o Paulo, o Reina finalizou, o Reina não é outro ofensivo, né? Mas o Garcia chegou no último terço para finalizar ou para cruzar, o Tomás Santos também, né? Chegou em condição de finalizar. Se a gente lembrar no jogo da Ponte, ele ia fazer o gol na hora que o zagueiro faz o gol contra, ele teve uma finalização, o goleiro defendeu, a do Paulo, o goleiro defendeu hoje. A gente jogou com uma equipe também que há 5 jogos, se não me engano, não fazia gols, né? Fez 2 na gente, mais um que foi anulado. Então, assim, não tem um fator específico, né? A gente tem que buscar criar as oportunidades. No momento que o goleiro vai defender, no momento que a finalização não vai ser ideal. É importante que a gente jogue para procurar sempre o gol, né? A gente procure sempre ser agressivo, buscar o gol o tempo todo, não importa quem faça os gols, né? Às vezes quem faz o movimento e não recebe a bola, abre espaço para o companheiro fazer o gol. Então, a gente tem que ter essa leitura e
e nos dedicamos para que as coisas aconteçam melhor. Hoje, infelizmente, não foi a nossa melhor tarde. Com relação ao Brandão, o Brandão ele se destacou no Iporá, lá no Campeonato Goiano, antes de ir para o Atlético Goianiense, ele jogava com extrema no Iporá, né? Jogou bastante tempo nessa função. E hoje, pelo fato de a gente não ter hoje nem Giancarlo, nem Oller, né, nem o Silvinho, que são jogadores que podem fazer essa função de extremas, a gente tinha a opção de botar o Lucas Mendes ali, que já jogou, ou botar o Brandão. A gente apostou no Brandão, até porque a gente sabia que com a entrada, ou esperava, né, com a entrada do Saraiva, e depois a troca com o Rafinha entrando, a gente teria mais cruzamentos, né? E não tivemos tantos como a gente imaginava, mas a gente colocou ele nessa função para ter esse ganho, esse preenchimento de área com ele, junto com o Paulo ali nos cruzamentos que esperávamos que fossem mais, né, em maior número ali do lado esquerdo com a entrada do Saraiva, posteriormente do Rafinha. E a gente tinha, né, a ideia, se o jogo mantendo-se 1-0, a ideia era a gente, no segundo momento ali, colocar o Baço para o lado e botar o Paulo e o Brandão por dentro ali para ter mais peso de área ainda. Mas aí a gente tomou o segundo gol, a gente não quis desorganizar tanto o meio ali, porque aí poderia ficar pior, né? Então a gente procurou manter o Baço ali e não usamos essa segunda estratégia. Mas a questão do Brandão do lado é isso, ele já jogou nessa função, já inclusive se destacou antes de ir para o Atlético Goianiense no Iporá jogando nessa função. Obrigado, Claudinei. Bom retorno e bom trabalho até o jogo de quarta-feira. Obrigado. Marcos. Boa noite, professor Claudinei. Boa noite aos colegas. Claudinei, até analisando as questões das substituições que você já comentou, se a gente for analisar o banco hoje do Operário, tinha a opção do Giovanni Pavani, né, que voltou à lista de relacionados depois de algum período aí fora por conta de lesão muscular. Queria te perguntar o porquê da não entrada do Pavani, se teve um motivo estratégico ou se foi mesmo por circunstância do jogo, mas esse questionamento em relação ao Giovanni Pavani, que também era uma opção no banco. Professor, boa noite. Boa noite. A questão do Pavani é que o Pavani, na realidade, dos que estão aí à disposição, foi o último que retornou, né? Pavani, eu não tenho nenhuma referência do Pavani, assim, a gente sabe que ele fez bons jogos, mas assim, ele não pisou no campo ainda. Então, talvez se a gente estivesse ganhando o jogo, eu faria a mesma coisa que fiz com o Basco contra a Ponte Preta com o Pavani. Colocaria o Pavani para entrar numa situação confortável, até porque a gente não sabe a resposta que ele vai dar depois desse tempo que ele está parado. Mas o jogador que voltou, né, voltou da transição, foi um dos últimos que teve à disposição, então a gente está priorizando um jogo muito físico, que é hoje, né? A gente priorizando os caras que estão mais inteiros, que a gente já sabe a resposta que vai dar. A questão do Pavani, a gente tem que esperar, né, um tempinho maior para a gente ver de que forma a gente pode colocá-lo ali, de que forma ele vai nos ajudar, mas a gente sabe que ele fez boas partidas, sabe um jogador intenso, que tem boa qualidade, mas no momento a gente preferiu optar pelo Baço, até pela bola parada também do Baço, que a gente achou que pintaria em algumas situações, o escanteio ali que ele bateu bem, enfim, arremate de fora da área que o Baço tem. A gente optou no momento por botar o Bastos e as outras trocas, assim, o Ricardinho no Neto, para a gente não perder a intensidade ali do meio. O Ricardinho é um cara que dessa intensidade de chegar bem na frente. O Saraiva era uma situação clara, o Rafinha, o Fabiano tinha amarelo, né? O Neto, além de ter amarelo, já estava meio cansado, poderia ter sido expulso. Então, as trocas foram e os extremas, né? A gente optou pelo Brandão e pelo Saraiva, também não teria sentido a gente botar mais um meio, terminar o jogo só com 2 atacantes, precisando empatar o jogo, né? E tentar a virada depois. Perfeito. Professor, bom retorno para Ponta Grossa e boa preparação para o jogo contra o Grêmio. Obrigado, Marcos. Abraço. Dudu. Obrigado, Gabriel. Boa noite, Claudinei. Boa noite aos companheiros. Claudinei, eu queria que você tentasse explicar para nós. O Operário fez 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo contra o Tombense, não fez um bom jogo. Aí contra a Ponte Preta faz um jogo, como até a gente pontuou, né? O primeiro tempo quase que perfeito. E o segundo tempo fez um jogo suficiente para conquistar os 3 pontos. E hoje o Operário, em momento nenhum, né, o Operário conseguiu se dar bem no jogo. Queria que você tentasse explicar para nós o porquê dessa irregularidade do time nesses 3 jogos, Claudinei, por gentileza. Boa noite, Dudu. Isso aí não é exclusividade do Operário, né? A gente vê aí a Série B, você vê que se a gente ganhasse o jogo hoje, dormiríamos líderes, né? Estaríamos líderes até o início da próxima rodada. Com empate, na pior das hipóteses, empate sem gols, ficaríamos em 3º lugar. Empates com gol, 2º colocado. E hoje a gente está em 9º, né? Então a Série B tem se mostrado esse campeonato aí. A equipe joga bem o jogo, o Grêmio perde da Chapecoense, depois faz 3 no Guarani, jogando bem. Perde da Chapecoense jogando mal. Então a Série B é assim. Então, como é um campeonato muito equilibrado, você tem que competir o tempo inteiro, né? Eu acho que a gente começou bem o jogo. A primeira chance foi nossa, com o Paulo Sérgio, uma chance muito clara. E tivemos, assim, no meu entender, no primeiro tempo, 3 ou 4 situações. Se tivéssemos tomado a decisão correta, teríamos tido mais chance de fazer o gol. Só que a gente sempre, no último terço, às vezes era para passar para o jogador que estava aberto, a gente queria enfiar no meio dos zagueiros. A gente era para
finalizar, a gente queria dar mais um passo. Então, a gente teve bons momentos no primeiro tempo, se lembrar, de roubada de bola, de marcar alto, uma situação que veio impressionante, roubou a bola, a gente saiu 4 contra 4 e a gente não tomou as melhores decisões, né? Então, a gente está num momento que a gente, como eu falei, a gente está mudando alguns comportamentos da equipe. Eu acho que uma das coisas que a equipe tem que ter mais é mais profundidade. Então, a nossa equipe, se você observar, a gente tem muito jogo apoiado, né? Vem muito pegar a bola no pé e temos muito poucas corridas na direção do gol, que é uma coisa que o Náutico fez muito contra a gente hoje e que é uma coisa que dá muito resultado. É você atacar a última linha do adversário, dar profundidade, chegar na linha de fundo, criar espaço para finalizar. É uma coisa que a gente tem trabalhado, mas a gente tem que entender que a equipe vem num trabalho desde o ano passado, né, usando esse jogo apoiado. Ninguém está falando que é certo ou errado, né? Ninguém está se criticando o que vinha sendo feito, mas é um jogo que te dá a posse de bola, em algum momento te dá um domínio do jogo, mas assim, o que ganha jogo é gol, é bola na rede. Então, acho que a nossa equipe tem que ter um pouquinho mais de ambição de fazer gol. Inclusive, falei isso para eles, estou falando para vocês, falei para eles no intervalo, nós temos que jogar para fazer gol. A posse de bola é bacana, se você tem a posse de bola e busca o gol com a bola, senão quando empatasse o jogo 0-0, 1-1, quem tivesse mais posse de bola ganhava 2 pontos. E não é isso que acontece. Então, a gente dá esse salto, né, de sermos uma equipe que quer o gol a todo momento, busca o gol a todo momento. Eu acho que o Náutico fez um pouquinho mais do que a gente isso hoje. O Náutico tentou um pouquinho mais o gol, tentou um pouquinho mais atacar a última linha, o momento estava impedido, mas tentava, facão curto toda hora, atacando espaço. É uma coisa que a gente tem que tirar a direção desse jogo, porque a Série B é isso aí. Não pensa que a gente vai ter jogo fácil, são jogos difíceis, a gente tem uma equipe com condições totais de conseguir, um elenco, né, aliás, condições de conseguir acesso, apesar dos desfalques que a gente tem hoje. A gente tem um time bom, tinha um time reserva que estava no banco também era bom, ainda ficou muita gente boa aí em Ponta Grossa aí. Então, só que a gente tem que entender que a competição é isso, cara, é a gente buscar, quando está mirando o jogo, tem que matar o jogo, né? Se a gente, naquele primeiro momento do primeiro tempo, o Náutico, né, pressionado, a gente tivesse aproveitado melhor as chances, a gente teria saído com a vitória, aí não aproveitamos, a gente foi ganhando o corpo, depois do gol anulado, o torcedor veio junto e começou a incentivar, e a gente acabou perdendo o jogo, que, na minha opinião, poderíamos ter ganho se repetíssemos a atuação que tivemos contra a Ponte Preta, principalmente no primeiro tempo, como você falou. Obrigado, Claudinei. Bom retorno a Ponta Grossa. Marcelo. Um grande abraço. Obrigado, Dudu. Abraço. Desculpa, Marcelo. Boa tarde, professor Claudinei. Obrigado, Gabriel. Professor, seguinte, durante o jogo a gente viu um time, de certa forma, apático ao longo dos 90 minutos, com o Náutico demonstrando uma certa vontade maior, enfim, mais intensidade. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação a respeito desse aspecto. E também uma outra situação, até que ponto essa derrota e da maneira com que foi, né, com o Operário não jogando bem, sendo de certa forma apático, como eu falei, preocupa para o jogo contra o Grêmio, mesmo o Operário jogando em casa, vai enfrentar uma forte equipe, preocupa do ponto de vista psicológico. Boa tarde. Boa tarde. A gente, em primeiro lugar, assim, a questão do... Eu particularmente, né, por conhecer a competição e já ter jogado algumas vezes aqui, quando você enfrenta um adversário pressionado, como vem o Náutico, eles vão correr o dobro, eles vão se matar no jogo, eles vão dar a vida, vão jogar o jogo da vida. E a nossa parte, a gente deveria ter feito a mesma coisa. Eu acho que em algum momento o Náutico foi mais intenso, eu concordo com você. Não toda a partida, mas em algum momento do jogo o Náutico botou mais o pé na bola, foi mais competitivo em alguns momentos, isso aí faz a diferença, né? E depois que faz 1-0, aí, assim, a análise do jogo cai um pouquinho por terra, porque o time começa a se desorganizar, querendo fazer o gol, toma decisões erradas, uma coisa normal, né? Que não deveria acontecer, mas acontece. Com relação ao jogo do Grêmio, eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio, né? A gente ganhou da Ponte Preta, nem por isso eu vim aqui achando que o jogo ia ser fácil. Eu vim aqui que a gente ganhar do Náutico de qualquer jeito. Agora a gente perdeu, tem um jogo difícil contra o Grêmio em casa, um adversário que é um dos mais sérios candidatos ao acesso, que vem de um período de maior descanso que a gente, jogaram na quinta-feira, a gente está jogando hoje já treinaram com jogadores 100% recuperados. Então, a gente vai pegar uma grande equipe mais descansada que a gente. O que a gente tem que fazer é o que o Náutico fez hoje, é jogar o jogo da vida, nos zoarmos ao máximo, contar com o apoio do nosso torcedor, que acredite, né, o trabalho está sendo feito, a gente tem tido bons resultados, né? Tivemos bons resultados jogando em casa, tivemos uma boa atuação jogando em casa, vínhamos de 4 pontos em 2 jogos, uma situação boa na competição. Agora a derrota nos jogou para baixo e a gente tem que voltar a vencer, independente de ser o Grêmio, quem fosse o próximo adversário. A gente tem que ter essa confiança e passar essa confiança para os atletas para que a gente possa vencer o Grêmio, para a gente voltar ao G4 da competição, que é onde a gente tem que ficar.
Obrigado, Claudinei. Boa viagem de retorno para vocês. Obrigado, amigo. Abraço. Rodrigo. Obrigado, Gabriel. Oi, Claudinei, boa noite. Prazer falar com você. Claudinei, não é porque perdeu, lógico, que é até arrasada, né? Como você falou, o time fez um bom primeiro tempo, já respondeu com você em outros momentos, mas pela sequência em si, né? Até por você já voltar de viagem, já ter o jogo na quarta, a tua ideia é manter ainda essa escalação igual você fez nas 3 rodadas, ou você já pensa talvez em dar um giro no time? A gente vai estudar. A questão, não só questão de desgaste, como a questão do adversário, né? Ver se a gente precisa dar uma reforçada no meio pela qualidade do adversário, vamos estudar o Grêmio com calma. Eu estava 100% focado em estudar o Náutico, eu não costumo antecipar, né? Não adianta ficar me preocupando com o Grêmio e não me preocupar com o Náutico. Então, agora a gente vai focar a partir de agora, a partir do momento que a gente chega no hotel, a gente já começa a ver os prós e contras do Grêmio. Se a gente achar que tem que reforçar um pouquinho mais o meio, a gente reforça, para ter um time, às vezes, mais competitivo, mais aguerrido, já que é um jogo a gente vai precisar de bastante disso, não vai poder deixar o adversário jogar, não vai poder dar espaço para o adversário pela qualidade que tem. Então, não está descartada nenhuma mudança, ou 2 mudanças na equipe. Vamos ver como é que a gente vai vir para esse jogo, mas tudo com calma, né? A gente falou, sem terra arrasada, sem caça às bruxas, né? Porque a jogadora OB saiu, que perdeu por causa dele, perdemos todos, né? Quando perder, perdemos todos, quando ganhar, ganhamos todos. Isso aí que a gente tem que ter em mente. O torcedor pode saber que tem um grupo muito aplicado aqui, os caras estão querendo fazer o que a gente pede, estão tentando, estão se esforçando. Hoje não foi o melhor dia, o melhor jogo nosso, mas assim, tudo é um processo, né? Como eu falei, a gente vem jogando de uma forma há muito tempo e ninguém está falando que a forma que vem jogando era errada, mas assim, a gente tem que dar um passo à frente, ser um pouquinho mais agudos, mais incisivos no último terço, para que a gente possa fazer mais gols, né? Como vocês vêm cobrando, os atacantes podendo ter mais oportunidade de fazer gol e que a gente possa vencer mais jogos.